O nosso entrevistado de hoje é um homem de muita fé e que cumpre o seu propósito de vida, o chamado de Deus. Pai, esposo, filho, um homem destemido e que escolheu Nova Mutum para chamar de lar. O Gente Como a Gente de hoje é com o pastor Murilo Trevisan. Pastor, primeiro gostaria de agradecê-lo por nos receber, né, e contar um pouquinho aí, mostrar que o senhor também é gente como a gente. E já vou começar assim. Quem é Murilo Trevisan? Boa tarde, tudo bem, Kelly? Prazer é meu, uma honra poder recebê-los. Murilo Trevisan é um homem, um filho, um pai normal, gente como a gente. Natural, cheio de falhas, sonhos, desejos, mas que busca cumprir o meu propósito dentro daquilo que eu creio, que eu acredito que Deus me chamou, fazendo o melhor que eu posso. Da onde vem o Murilo? Hoje mutuense de coração, né? Se vão aí 18 anos praticamente mutum, mas qual que é a origem do Murilo? Eu sou de São José do Rio Preto, nascido em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, então sou paulista. Morei lá, meus pais são de lá ainda. Até hoje moram lá, me formei lá e estou aqui há 18 anos. A infância é uma época da nossa vida muito boa, né? É a época da gente aproveitar. Como que foi a infância do Murilo? Foi fantástica, sobrenatural. Minha infância eu não tenho o que reclamar, o que falar. Em tempos diferentes, né, com valores diferentes. A gente não tinha tanta tecnologia como hoje, que tem as suas perdas, mas tem muitos seus ganhos. Tive um pai muito presente, muito parceiro. Tenho 2 irmãos, os 2 muito amigos. O Léo, que é o do meio, eu sou o mais velho, de 3 filhos. Eu tenho o Léo Leonardo, ele é dentista também. Trabalhou aqui comigo 14 anos, vindo aqui para Nova Mutum. Tenho o caçula, que é o Lucas, mora aqui em Nova Mutum. Tem toda uma história aqui também. E tivemos uma infância assim, muito legal, de muito esporte. Todos nós sempre fomos muito esportistas, treinamos, jogamos para a cidade, fora da cidade. Sempre foi algo que nós gostamos muito, com muitos hobbies. Gostamos de pescar, conheci Nova Mutum pescando. É mesmo, Mato Grosso em si, né? Sim, foi assim. Então, tive uma infância com meu pai. Eu falo que a heroína é minha mãe, que teve que cuidar de 4 homens arteiros, fizemos muitas artes, mas foi muito legal, uma infância muito boa. O senhor estava me falando antes, o seu pai é biólogo. Essa paixão também pela natureza fazia parte aí da vida desses 3 irmãos? Com certeza. Desde que eu sou pequeno, a minha história está relacionada com a natureza, com animais, com todo tipo de... Essa esfera me envolveu, entende? Não só eu, como meus irmãos. Para você ter uma ideia, meu pai e minha mãe são biólogos. Foram professores grande parte da vida. Meu pai foi diretor de faculdade, mas ambos têm uma paixão pela natureza, animais, e tudo que vem dela, e isso passou para os filhos. Então, eu era diferente dos meus amigos. Porque meus amigos, eu lembro que na adolescência eles queriam fazer festa, sair. E eu lembro que no meu aniversário, não sei se foi 14 ou 15 anos, o meu pedido foi: pai, vamos acampar no mato com a família. Então eu gostava, sempre gostei do mato, dos animais, etc. E isso foi, como o senhor falou dos 14 anos, foi para a adolescência também? Isso foi a vida toda, a vida toda. Quando eu era pequeno, que eu me lembro por gente,
os animais que meu pai tinha em casa era cobra, coati, macaco, gavião. Gente, bem diferente, ele era biólogo, né? E ele tinha aí os animais feridos, o próprio Ibama levava para ele cuidar. Então a minha casa sempre foi muito atípica. Sempre eu lembro que o pavor de todo mundo que é cobra, meu pai ele tinha algumas cobras, espécies de cobras venenosas, não venenosas, na faculdade que ele usava para dar aula. Tem a questão de tirar soro antiofídico. E eu e meus irmãos, às vezes, nos intervalos de aulas ou nos períodos fora da aula, a gente ia para a faculdade com ele, ajudar ele a lavar as cobras, porque senão ela ficava muito fedida lá naquele ambiente, depois com os alunos. Então, um pegava a cabeça da cobra. Então, desde pequeno, a gente aprendeu, assim, sabe, a lidar com isso, a mexer com isso. E foi algo da nossa infância mesmo, entendeu? Todos os animais. Eu falo que tem muitas coisas que a gente não lembra. Nomes, mas eu vivi no meio de nome científico. Meu pai, ele tem uma cabeça péssima para algumas coisas. Algumas coisas que eu falo em recordar, em lembrar. Mas para nome científico, você vai andando, ele vai falando, ó, esse aqui é da classe tal, família tal, filo tal. Entendeu? Então foi essa minha infância e isso lembro com muito carinho. Murilo era uma criança tranquila? Era o primogênito, né? Então tinha alguma responsabilidade ali já. Como que era? Não, sempre fui muito tranquilo. Sempre fui medroso, prudente. Então eu tenho muita cautela desde sempre, entendeu? Por mais radical que nós tivemos na nossa infância, mas eu nunca fui muito de me expor a grandes perigos. Apesar de que não é o que os outros falam, muito mais a minha mãe fala. Mãe entrega, né? Mas, por exemplo, eu tenho um hobby que desde pequeno, por causa também do meu pai, na especialização dele, ele fez oceanografia. Nossa. Então, nós muito cedo começamos a mergulhar com meu pai, ele fazia USP São Sebastião e a gente precisava fazer coleta de material marinho no fundo do mar. E nós começamos muito cedo a mergulhar, ali cedo, 10, 11 anos, e eu mergulho até hoje. Então, tem muita gente falando, nossa, como você tem coragem de mergulhar nesses rios, né, nessa profundidade. Mas é um perigo que a gente sabe que a gente tem, sabe até onde a gente pode ir, entendeu? Então, fui tranquilo, dentro dos limites nossos, mas tudo certo. Com essa vivência de pais biólogos, depois dessa fase de adolescente, a juventude do Murilo, nunca pensou em seguir esse caminho? Sim, claro. Na verdade, acho que a parte mais difícil de um jovem, de um adolescente, é você determinar, escolher a tua profissão. O que você quer? Eu tive essa dúvida. Mas eu sabia que biólogo, principalmente naquela época, não trazia muito retorno financeiro. Porque meu pai era professor, minha mãe era professora. A gente tinha uma vida sempre muito regrada, com limites muito determinados. E eu tinha uma certeza, o que eu quero ser é na área biológica. Ponto final. Eu não sabia o que era, entendeu? Mas é ampla, né? Mas é a área biológica. Tanto é que eu escolhi a odontologia e segui por esse caminho e amo a odontologia, faço com muita alegria. Quando definido o que ia fazer da vida a partir daí, ainda continuou na mesma cidade, pastor? Eu fiz faculdade de odontologia de Barretos. E foi também um presente de Deus, tanto eu quanto o Léo, meu irmão. Nós fizemos com 1 ano de diferença, somos 1 ano e meio apenas de idade, eu sou mais velho, né? Mas fizemos ambos a faculdade de odontologia ali em Barretos. Então eu morei com os meus pais, mesmo durante a faculdade, fazendo. E isso me ajudou muito. Na verdade, eu saí 1 ano antes, que eu fui fazer um cursinho em São José do Rio Preto, que é uma cidade vizinha de Barretos, 100 quilômetros, mas a faculdade em si eu fiz em Barretos, sim. E aí, a partir daí,
foi quando houve a necessidade, a vontade de mudar os ares paulistas? Eu sempre tive vontade de aventurar e eu sempre acreditei na perspectiva ou na expectativa que o Mato Grosso em si daria. Porém, não foi a nossa primeira ideia. Eu me formei, eu aproveitei aquele tempo, já comecei a trabalhar cedo, eu me formei com 22 anos. Nossa, jovem. Então, 22 anos eu já estava formado, eu fui trabalhar em São José do Rio Preto, numa clínica, eu arrumei um outro trabalho, trabalhava por uma usina em outro período, e ali eu aproveitei para fazer minhas pós, cursos de especializações. Então, fiz USP Ribeirão, fiz São José do Rio Preto, fiz Bauru. Fiquei 7 anos ali, depois de formado, em toda a região, trabalhando, mas sempre com o desejo de sair. Mas quase fui para a África. Nossa! Trabalhar como dentista. Já estava tudo certo, a gente já tinha visto a equivalência, um termo de equivalência, que é o diploma, já tinha sido aprovado, a gente tinha uma pessoa lá que era um político importante, que abriu essas portas para nós, mas Deus tinha um propósito diferente e cá estou, né? O senhor falou de Mato Grosso, naquela época já havia todo esse burbúrio desse estado lá em São Paulo? Havia. Mato Grosso sempre foi uma vitrine de portas para todo o mundo, não só para o Brasil. A amplitude da agricultura, da pecuária, a expansão, né, das cidades, então sempre foi diferente. E São Paulo tem uma concorrência, óbvio, entendeu, muito maior. E para investir em São Paulo ou investir aqui, a gente saberia que o investimento era o mesmo, porém aqui com uma perspectiva melhor. Então precisava de uma palavra de Deus, entendeu? De coragem, ousadia, abrir mão, renunciar de muita coisa que às vezes não é fácil, mas cá estamos. Pastor, antes de começar a falar de Mato Grosso em si, antes desse capítulo da história da vida do senhor, tem um outro que começou ainda lá em São Paulo, que é tão importante quanto, que é o início da sua família. O início da minha família e esposa, você diz. Sim, logo que eu me formei, mudei para São José do Rio Preto e conheci a Ana, que hoje é minha esposa, que também fez odontologia na mesma faculdade que eu. Então eu ia para Rio Preto, ela era de Rio Preto, ela vinha para Barretos, então a gente trocava esse período de faculdade, namoramos durante todo esse período de faculdade dela, e logo que ela se formou, nós nos casamos. E da lua de mel vim parar aqui. Casei em São José do Rio Preto, fui para a lua de mel e desci em Cuiabá. Olha só, foi quase que um presente de casamento a mudança. Mas foi difícil. Foi. Por quê? Porque nós temos no nosso casamento, amigos, parentes, todos lá em São José do Rio Preto, família toda. Viemos para cá e quando eu cheguei em Cuiabá, você imagina, eu cheguei casado, sem mudança, que eu vim de avião. Minha mudança chegou depois de 3 dias. Eu fui conhecer minha casa que eu tinha alugado, era uma kitnet. Ali na Avenida das Andorinhas, pertinho onde eu moro hoje, cheguei de mala na rodoviária sem conhecer minha casa para pegar um táxi para chegar lá a pé, entendeu? Não tinha móveis nenhum, estranhei demais, porque lá em São Paulo, você aluga uma casa, tem torneiras, tem pia, muitas têm armário. Às vezes tem até mobília, né? Sim. Vem mobília. A que eu aluguei não tinha só o cano da parede. Não tinha nada. Então foi uma aventura, foi assim, momentos, né? História importante. O senhor já veio direto para Mutum? Na verdade, eu já conhecia Nova Mutum, igual nós já estávamos namorando, compramos um terreno, começamos a construir. Isso enquanto eu estava namorando, 4 anos antes de eu vir de mudança.
Então eu vinha 2, 3 vezes por ano para ver a construção, como que estava indo, as coisas andando, mas definitivamente mesmo para morar com esposa, entendeu? Foi pós a lua de mel. Foi 15 de março de 2003, casei dia 8. Legal. Foi muito rápido, então, essa mudança do casamento até chegar na cidade, né? Sim, não, foram uma semana. Eu casei dia 8, dia 15, depois da lua de mel, eu estava aqui para uma nova vida em todas as esferas. Uma nova vida de agora casado, agora num lugar para trabalhar diferente, com amigos, não, sem amigos. Não tinha ninguém da minha família, não conhecia ninguém aqui. Então foi um momento delicado. Hoje, olhando essa mudança, foi uma boa escolha? Claro que foi, não tenho dúvida nenhuma, porque a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu tinha muitos planos, inclusive África, inclusive ficar em casa. Eu lembro que quando eu saí, eu tinha 3 empregos. Ou 3 lugares diferentes. Eu trabalhava no meu consultório e tinha mais 2 empregos. E um dia eu cheguei para um amigo meu, que era o meu chefe, trabalhava num sindicato, ele era o presidente do sindicato, ele falou: Murilo, vem cá. E ele me mostrou uma pilha de currículo na mesa dele, falou: você tem certeza que você vai abrir mão desse teu lugar para ir aventurar lá no Mato Grosso? E aquilo gela, produz insegurança. Na verdade, toda mudança produz insegurança. E eu vim com aquela insegurança, óbvio, você cria isso. Mas eu tenho convicção plena que foi Deus que me trouxe e hoje, mais que nunca, eu sei disso. Falando em Deus, pastor, o Murilo veio, né, crente, com a fé estruturada para Nova Mutum, mas aqui essa relação, ela se transformou ainda mais aqui nessa cidade. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Tem coisa que às vezes a gente não imagina, não arquiteta. Eu sempre tive muita fé, uma vida religiosa muito regrada. Eu venho, minha mãe evangélica, de berço evangélico, dos meus avós por parte da minha mãe evangélicos. Meu pai, uma vida católica. Os dois se conheceram. Meu pai, depois de adulto, se converteu. E, como eu disse, os dois biólogos, então essa questão de fé com biologia no começo era antagônicos, parecia que eram opostos. Mas depois que você começa a estudar e a perceber, você vê como elas se encaixam, Bíblia, ciência, fé, com a relação a toda a natureza. Mas vim com já com essa fé, cristão mesmo. Lá em Barreto sempre fui muito envolvido, ministrava, cuidei muito tempo dos jovens, da nossa banda, sempre estive à frente. Mas vim para Nova Mutum para trabalhar como dentista, sem imaginar que um dia eu seria pastor. E como que foi essa história a partir daí? Do Murilo dentista, hoje o Murilo, além de profissional, também um homem que é referência para tantos outros homens e mulheres e famílias hoje aqui na nossa cidade. Não tem muita explicação, Kelly. Tem algumas coisas que Deus faz que Ele não mostra os meios. Simplesmente acontece na nossa vida, entende? E eu sempre tive, como eu te disse, essa fé, esse desejo de fazer a vontade de Deus. E para mim, tem uma coisa que importa na vida. É cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque eu sei, eu aprendi, e isso é bíblico, que todos nós um dia vamos estar diante de Deus e vamos prestar conta, quer sejam boas, quer sejam ruins as nossas obras. E para mim não tem algo mais preocupante do que uma pessoa achar que está fazendo o seu melhor e esse melhor não é aquilo que Deus quer. Mesmo que isso produza resultados, entende? Então, eu estar alinhado com a vontade de Deus, para mim hoje é meu objetivo e é aquilo que importa para a minha vida. E eu tenho com isso comigo já há um tempo. E Deus proporcionou, e Deus quer que a gente tenha uma vida, Deus não quer que a gente
seja fora da casinha. Não é isso, né? E então eu tive assim, tenho até hoje uma vida toda normal e Ele me permitiu trabalhar e trabalho até hoje, mas essa fome de estar perto de Deus foi acontecendo, e nós começamos com uma reunião pequena de algumas pessoas, e essa reunião de falando, estudando as coisas de Deus, a palavra de Deus, e isso foi crescendo, foi tomando forma, e aí um outro dia, aí é uma longa história, eu fui fazer uma viagem, entendeu? Olha. Eu já tinha toda uma bagagem teológica, vamos dizer, quando eu estava em Barretos, eu fiz vários cursos a respeito disso, mas eu não tinha o título, né? E eu costumo falar que hoje para mim o título não representa muita coisa, essa é a verdade. Eu acho que o título é muito mais para homens ver do que para Deus ver. Título é só aquilo que você já faz, sim, entende? Eu acho que hoje até foi um questionamento, porque nessa viagem quando eu fui ordenado pastor, foi por um pastor de fora, que mora em São Paulo, que é a nossa cobertura até hoje, e foi algo sobrenatural. Não sei se nós temos tempo para isso, porque eu teria que contar muitos detalhes para fazer sentido tudo isso, mas o fato é que eu fui para lá e voltei pastor, entendeu? Legal. E ordenado por eles, então foi assim, vem aquele medo, vem aquela insegurança, mas eu falei, Deus errou. Não, eu não sou isso, não tenho essa competência, não. Mas eu creio que todos os grandes homens de Deus têm que ter esse temor. Quando Deus chamou Moisés falou, não, eu sou gago, não dou conta de ir, não. Quando chamou Gideão, falou, não, eu sou mais pobre, eu sou o menor da minha terra. Quando chamou Saul, falou, não, eu não quero ir, entendeu? Então, eu acredito que é Deus que capacita, e tem que ser assim, porque o dia que eu me sentir capaz, eu estou fazendo pela minha força, não por aquilo que Deus é em mim, entende? Então eu continuo sempre na dependência, e Deus sabe o tanto que eu preciso, que por mim mesmo eu não consigo. E esse chamado começou ainda na casa dos seus pais, né, pastor? Hoje a Yamir, que inclusive nós estamos gravando aqui, ela nasceu, o nome Amir, né, começou lá atrás, ainda na casa dos pais biólogos, né, do seu pai e seus irmãos, da família Trevisan. Sim, hoje nós temos 33 anos. Também uma história longa, mas sendo rápido, a nossa origem é a Igreja Presbiteriana do Brasil, onde foi toda a nossa doutrina. Nós começamos a viver uma obra de avivamento que a gente chama, que é a manifestação de alguns dons que naquela época, hoje já é muito mais aberto, mas naquela época era muito restrito, e nós fomos convidados a nos retirar da igreja, e naquela reuniãozinha que nós tínhamos em casa, e era na minha casa, na casa dos meus pais, né, que é até hoje a sede da nossa igreja. Que legal. Tinha um quiosque, que era uma churrasqueira onde a gente fazia, e ali eram nossas reuniões, que a gente fazia de terça-feira, uma reuniãozinha de estudo. E ali foi crescendo, e depois que nós fomos convidados a sair por choques doutrinários, nós recorremos, nós não queríamos, não, imagina, não queremos, mas não tinha opção. E aí fomos orientados pelo apóstolo Géser, que é um pastor de São Paulo, que foi o que me ungiu como pastor também, que é a nossa cobertura desde então, há 33 anos, até mais do que isso, continua até hoje conosco. E foi onde surgiu a Igreja Apostólica Ministério Resgate. Esse nome também tem toda uma origem, porque esse grupinho começou a resgatar vidas. A própria polícia, o pessoal era bêbado, era gente passando mal. Onde que a gente vai levar? Não, vamos levar lá na casa do Mauri, que ele que está resgatando esse tipo de gente. Olha só. Então pegou um jargão na própria cidade, entendeu? Sobre o Ministério Resgate, eles estavam resgatando, e aí ficou Igreja Apostólica. A gente acredita nesse termo apostólico, que é bíblico. Ministério Resgate é a abreviação de IAMIR, né? Igreja Apostólica
Ministério Resgate, 33 anos e hoje estamos aqui. Pastor, olhando toda a sua história, qual foi a maior realização já do Murilo, do ser humano Murilo, que já teve até hoje? Para mim, não tem nada maior do que eu ver uma vida, uma família sendo transformada pelo agir de Deus. De todas as minhas realizações pessoais, eu já tive muitas. Como homem, já tive como marido, já tive nos hobbies. Que você pega, eu gosto de mergulhar, de pescar, eu peguei o maior peixe que se pode ter. É um grande troféu. Eu participei de esportes, já fui campeão de vários torneios, sendo o melhor jogador. Um grande troféu. Mas para mim nada se compara a eu ver uma vida que estava destruída, uma família que estava destruída e hoje é uma família estruturada pelo agir de Deus, pelo mover de Deus. Isso para mim não tem nada que pague. E falando em família, né, depois da vinda para Nova Mutum, o profissional, o espiritual, também vieram aí outras vidas, né, dessa história toda que foi contada aqui. Tenho 2 filhas, a Laura tem 13 anos, Helena tem 8 anos, 2 filhas maravilhosas que andam comigo, que são amigas, parceiras, pescam junto comigo, brincam, andam de bicicleta, vêm na igreja junto comigo. Eu gosto muito. Eu tenho a mais nova, Helena, faço isso mais com ela. Sempre antes de eu subir para ministrar, eu falo: filha, ora pelo papai e abençoa. Ela estende a mãozinha na minha cabeça, ali no cantinho, sem ninguém ver. E, pai, te abençoo, que o Senhor fale somente aquilo que é de Deus e que o Senhor seja usado. Então, é um presente de Deus à família. E como tudo precisa de uma base, essa é a base hoje para o Murilo ajudar outras famílias também. Não tenha dúvida. Isso é bíblico, né? A plataforma, o fundamento da sociedade são famílias estruturadas. E por isso você vê tanto levante contra princípios, a valores, principalmente na questão familiar. Então hoje a nossa luta não é só a minha, mas é que todas as famílias sejam estruturadas, unidas e andem nos princípios de Deus. Falando em sonhos, o Murilo ainda tem muitos sonhos para realizar? Muitos. Eu já vou te falar o maior deles para mim. Ou o que eu mais sonho. Nova Mutum é uma referência. E eu me orgulho muito de estar aqui. Tive o privilégio de estar na frente do Conselho de Pastores por 2 gestões. E então nós estávamos muito próximos a toda a prefeitura, ao prefeito, às organizações. E ficávamos sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo. E eu louvo a Deus por toda os nossos líderes, as autoridades que nós tivemos, porque a nossa cidade é fruto de uma competência de cada um deles. Mas a nossa cidade é exemplo de gestão no agro, de educação, das escolas. E quantos exemplos! Então eu encho a minha boca para falar de Nova Mutum, mas eu tenho um sonho, de Nova Mutum ser exemplo também na questão espiritual, de ser lembrada de Nova Mutum um exemplo de famílias cristãs estruturadas, de famílias que amam a Deus acima de todas as coisas, de jovens que não vivem nas drogas, mas vivem com princípios corretos, de uma adolescência que não se perde nas ruas, mas que vivem de uma forma digna. E eu creio nisso, sabe? Eu creio e é um sonho e é isso que eu corro atrás hoje. Trabalha para isso? Muito. Muito. E é aquilo que eu creio que, não eu acho que as igrejas, né? A Bíblia fala que as igrejas é a noiva de Cristo. Então, eu vejo isso um papel, sim, de gestão, político, não tem como a gente separar, mas eu atribuo essa principal
atitude às igrejas, entende? Eu acho que essa é uma função nossa e não de um pastor, entende? Não de uma igreja, mas de um corpo. E se o corpo, as pessoas que frequentam a igreja entenderem isso, elas vão ser relevantes, impactantes e vão produzir isso em toda a esfera da nossa sociedade. Pastor, agora nós vamos fazer um bate-volta, uma pergunta e o senhor responde o que vem aí de primeira no coração. Uma saudade. Barretos. A cidade. Cidade. Um sonho. Nova Mutum sendo referência como cidade evangélica. Uma música que o Murilo goste muito. Nossa, são muitas. Não vou lembrar o nome dela. Canta um pedacinho. Pior ainda. Ó quão lindo este nome é. Uma música que eu gosto muito. Para comer, o que sacia e deixa aí o Murilo muito feliz de comer uma comida? Churrasco. Carne. Carne. Um lugar favorito? Igreja. O Murilo tem um medo? Muitos. Um deles. Não cumprir a vontade de Deus. E o que estraga o dia do Murilo? Mentira. E aquela ação ou situação que transforma um dia ruim no melhor dia da semana, do mês? Um testemunho de algo que Deus fez. Uma transformação. Por exemplo. Uma palavra, em resumo da vida do Murilo, em uma palavra. Chamado. E se fosse para dar um conselho para quem está nos assistindo, uma regra da vida, um conselho para a vida toda, qual seria? 3 frases. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. 2, buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o. 3, arrependei-vos, que está próximo o reino de Deus. Jesus está voltando e nós temos que estar pronto. Maravilhoso. Pastor, gostaria de agradecer o senhor ter nos recebido, contado um pouquinho dessa história, né? Eu acho que poucas as pessoas que sabiam desse hobby de mergulhar do pastor, né? Essa sua história. Para a gente foi uma alegria poder contar um pedacinho da sua trajetória. Eu que agradeço, Kelly, um prazer estar aqui com vocês. Estou pronto a servir assim que vocês precisarem. Mais uma vez, muito obrigada. E o Gente Como a Gente desta semana fica por aqui, mostrando hoje a trajetória de vida do pastor Murilo, que é gente como a gente. Na próxima semana nós voltamos com mais histórias de vida lindas e que podem aí fazer a diferença na sua vida também.